Olá! Hoje a gente vai analisar uma teoria no mínimo controversa do professor Jian Shueqin. A ideia central dele é a seguinte: e se a ansiedade que tanta gente sente hoje em dia não for um efeito colateral do sistema, mas o objetivo principal dele? Vamos entender essa linha de raciocínio. Bom, tudo começa com um paradoxo que provavelmente soa familiar. A gente vive na época com mais riqueza e tecnologia que já existiu, e mesmo assim parece que nunca se falou tanto em ansiedade, estresse, dívidas. Por quê? Onde é que essa conta não fecha? E é aqui que entra o ponto central da teoria. Segundo o autor, a ansiedade não é uma falha no sistema. Pelo contrário, ela é o sistema. A ideia é que a ansiedade funciona como grande motor para manter todo mundo produzindo, trabalhando e fazendo a economia girar. Ok, mas se a ideia é gerar ansiedade em massa, como isso seria feito na prática? A teoria aponta para alguns mecanismos bem específicos para que isso aconteça. Basicamente, são três grandes ferramentas. A primeira, a dívida. A segunda, a desigualdade. E a terceira, a destruição de riqueza. Vamos dar uma olhada em cada uma delas para entender como supostamente elas manteriam essa pressão constante. Vamos começar pela dívida. A teoria descreve a dívida não como uma escolha, mas como uma espécie de coleira. Com juros compostos, ela se torna quase uma obrigação para a vida toda, forçando a pessoa a trabalhar sem parar para pagar algo que parece não ter fim. O resultado disso? Estresse contínuo. Depois, a desigualdade. Nessa visão, a pobreza não é um defeito do sistema. Ela é uma peça essencial. Ela funciona como um lembrete constante para a classe média: continuem trabalhando, se esforcem, senão é para lá que vocês vão. O medo de cair de classe social seria o grande motivador. A terceira ferramenta, a destruição de riqueza, é explicada com uma analogia bem forte. Imagina o seguinte: um grupo de camponeses trabalha duro o ano todo e finalmente consegue encher o celeiro de grãos. Agora eles podem relaxar, certo? Bom, aí o senhor de terras vai lá e queima o celeiro. Por quê? Para forçar todo mundo a começar do zero de novo. Agora vamos trazer essa analogia para o mundo de hoje. As crises econômicas, as recessões. Para essa teoria, seria um equivalente a queimar o celeiro. Não seriam flutuações naturais do mercado. Seriam eventos criados de propósito para destruir a riqueza acumulada pela população e forçar todo mundo a voltar para a corrida dos ratos. Tá, mas aí fica a pergunta, né? Quem seria esse senhor de terras na nossa história? Quem estaria por trás dessas ferramentas operando tudo isso? A teoria também tenta responder essa pergunta. A resposta que a teoria dá é o que ela chama de capital transnacional. Ou seja, não seria a elite de um país específico, mas uma classe de super ricos que é global. A lealdade deles não é a uma nação, mas ao próprio capital. Eles operam de lugares como Dubai ou Singapura, bem longe dos problemas e da ansiedade que as decisões deles podem causar no resto do mundo. Isso nos leva a uma questão de lógica. Se essa elite não tem uma pátria, não tem um elo nacional, como eles conseguem confiar uns nos outros para coordenar ações numa escala tão grande? Pensa bem, para movimentar trilhões de dólares e afetar economias inteiras, é preciso um nível de confiança e cooperação gigantesco. Como um grupo tão disperso conseguiria se organizar assim? E aqui a teoria entra num território bem polêmico. A resposta que ela propõe são as sociedades secretas. Elas seriam a cola que une essa elite, seriam a infraestrutura de confiança com uma ideologia comum que permitiria que eles agissem em conjunto acima de qualquer fronteira. E a coisa fica ainda mais complexa. A teoria sugere que, na prática, existiriam dois sistemas de crenças em paralelo. De um lado, as religiões que conhecemos para a população em geral, com foco em moralidade, em ser uma boa pessoa, e do outro lado, um sistema totalmente diferente para a elite dentro dessas sociedades, com um único mandamento: controlar a população. Isso nos joga numa questão ainda mais profunda, que é sobre psicologia mesmo. Como é que uma pessoa se convence a fazer coisas, digamos, terríveis para manter o poder? Como os operadores de um sistema desses justificam para si mesmos o que estão fazendo? Deve existir algum mecanismo mental muito poderoso para anular qualquer sentimento de culpa. Para tentar explicar isso, a teoria busca uma analogia num dos experimentos mais famosos e perturbadores da psicologia social, o experimento de Milgram. A dinâmica era a seguinte: tinha uma figura de autoridade, um cientista de jaleco,
Um voluntário comum fazia o papel de professor e um terceiro, que na verdade era um ator, era o aluno. O professor tinha que dar choques cada vez mais fortes no aluno a cada erro, e o cientista mandava ele continuar, mesmo com os gritos de dor do ator. O resultado foi assustador. Uma porcentagem altíssima de pessoas foi até o final, aplicando choques que seriam fatais. E o motivo não era sadismo, era porque elas transferiam a responsabilidade. A lógica era: a culpa não é minha, eu só estava cumprindo ordens do cientista. E é aqui que a teoria conecta tudo. A sociedade secreta funcionaria como o cientista de jaleco branco no experimento. Ela seria essa autoridade superior que tira o peso da responsabilidade dos ombros de seus membros e permite que eles façam coisas destrutivas sem se sentirem culpados. Mas uma autoridade superior tipo o quê? A fonte original da teoria especula sobre a adoração a figuras antigas, como Saturno, aquele deus da mitologia que devorou os próprios filhos para se manter no poder. A lógica aqui seria que, ao servir a uma causa maior ou a uma entidade divina como essa, qualquer ato, por pior que seja, se justifica como necessário para manter a ordem. Então, o mecanismo psicológico final é este: a pessoa transfere a sua própria agência. Não sou eu que estou fazendo isso. É uma força maior agindo através de mim. E se eu sou só um instrumento, eu não tenho culpa. Eu não sou responsável pelas consequências. E isso nos deixa com a pergunta final, que talvez seja mais inquietante que essa teoria levanta. Se todas as pessoas dentro dessa suposta estrutura estão apenas seguindo ordens e passando a responsabilidade para cima, a pergunta que fica é: no fim da linha, quem ou o que está de fato no controle?